Mais um jogo, mais uma vitória. Atlético 1, Cascavel 0, uma vitória que poderia ter sido mais tranquila e eu explico por quê. Talvez você que está assistindo esse conteúdo concorde com a opinião que eu vou dar em breve. Roda aí, Furacão, para falar da vitória do Atlético. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Vamos falar de Atlético 1, Cascavel 0. Muitos pontos importantes para que a gente possa colocar na mesa para discutir com vocês. E eu já quero agora que você coloque aquele likezinho, se inscreva no canal, compartilhe com geral. E detalhe, você que acompanhou a nossa live pré-jogo ficou muito bem informado com o nosso repórter Fala Cap, o Lúcio Martins, conversando com o torcedor. É o Fala Cap transportando o torcedor direto para a Liga Arena. E vamos transportar também esta camiseta oficial, que pode parar aí na sua casa. Gente, dia 18 de fevereiro, não perca essa data. Tem jogo clássico no Couto Pereira, Coxa e Furacão. E a gente vai fazer a primeira transmissão. Vou narrar o jogo e vamos fazer algo bem leve, bem bacana, apoiando o nosso Atlético. E no intervalo do jogo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acertar uma pergunta difícil, primeiro a mandar no chat, vai ganhar essa camisa oficial que eu vou mandar aí para sua casa, beleza? Mas tem que ser inscrito no canal e seguir o Fala Cap nas redes sociais, beleza? Gente, tô aqui para falar sobre a vitória por 1-0. Eu tô feliz porque o Atlético ganhou e eu tô feliz porque eu ganhei dinheiro na KTO.com. KTO.com, o melhor site de entretenimento do Brasil. Tá aqui o meu cupom KP20. Você entra, se cadastra, clica, registre-se, completa os seus dados e ainda o cupom promocional coloca KP20 e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO que você se dá bem, beleza? Gente, eu quero aproveitar e passar para vocês a escalação que começou a partida diante do Cascavel. Tivemos pouco mais de 18 mil torcedores que acompanharam a vitória do Atlético, que poderia ter sido mais tranquila, mais espaçada, mais elástica, sem muitos sustos, mas a escalação do Atlético foi essa aqui. Bento no gol, Matson, Thiago Heleno, Gamarra e Vinícius Cauê. Fernandinho, Eric e Pablo, Coelho, Canóbio e Mastriani. Pablo, mais uma vez, jogando como um camisa 10. Eu não gosto. Eu também não curto muito. Eu acho que ele não tem aquela questão de antevisão do fato, da jogada. Não que ele não seja um jogador inteligente. Ele é um cara inteligente dentro da área, em relação a posicionamento. Tanto é que o único gol que o Atlético fez foi num posicionamento que tinha muita gente no burburinho. Ele achou o timing certo, o momento correto para meter a cabeçada na bola no contrapé do goleiro e finalizar a partida 1-0 para o Atlético. Num cruzamento épico do Fernandinho. Fernandinho é mágico, impressionante, com a perna ruim, meteu o arco na cabeça do Pablo. Eu não curto, mas não julgo o Osório. Ele tem que fazer isso mesmo. Juan Carlos Osório, ele faz as escalações diferentes, vem fazendo rodízio, vem poupando os jogadores para não dar aquela sobrecarga na temporada e ele vem principalmente arquitetando um Atlético para que em breve nós tenhamos os 11 titulares, os caras que vão começar as partidas, o time base do Furacão. Hoje não dá pra gente cravar nada. Eu me arrisco a dizer que até a disputa no gol Bento e Léo Link tá aberta. Me arrisco a dizer que o Léo Link quando jogou foi muito bem, é verdade. E o Bento é o titular das últimas temporadas, ídolo, histórico, papapá, mas não pode se jogar com o nome. E o Juan Carlos Osório tem essa prática. Com o nome ninguém vai jogar. Tem que jogar, tem que correr. Então ele fez lá as mexidas dele. Gente, um resumo para ser o mais rápido possível aqui para poder dividir com vocês. Domínio absoluto do Atlético na primeira etapa. A gente praticamente não correu riscos. O Bento não fez nenhuma defesa, não teve nada absurdo para ele desenvolver. O Atlético teve sim dificuldade para entrar na zaga adversária, até porque do outro lado tem um time bem treinado, limitado tecnicamente, mas bem organizado, bem fisicamente e bem treinado. O Atlético acaba lançando muitas bolas para a área, uma delas inclusive que o Mastriani vai cabecear e cabecear para fora no lance claro. E o gol nasceu de um cruzamento lá da esquerda. Fernandinho jogou o arco perfeito que o Pablo cabeceou e fez o gol. Furacão poderia ter criado mais oportunidades? Sim. É verdade que acabou não correndo riscos, também é verdade. Mas no time como o Atlético, no retorno do torcedor, criando uma expectativa para poder ver um nível de desempenho melhor, não foi isso que vimos. Mas pelo menos foi um Atlético organizado que não correu riscos e fez um primeiro tempo dominante. A segunda etapa, eu queria fazer uma corneta aqui em relação ao árbitro. Kleber Ariel Gonçalves Silva.
com todo respeito, gente, eu não gosto de falar muito de arbitragem aqui, mas um árbitro que não deixa o jogo fluir, e em alguns momentos ele não seguiu o critério dele e ele deixava o jogo fluir. Olha só que contraditório. Primeira etapa, faltinha, 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 ficava picando o jogo inteiro. Segundo tempo, deixa o pau cantar. E algumas faltas que eram passíveis para cartão amarelo, ele não dava. Por exemplo, com 5 minutos da primeira etapa, o Canóbio vai ligar um contra-ataque, ele é puxado, o árbitro vai na conversa. E aí no segundo tempo, ele não segue o critério, faltas menores que aquela, ele paralisava, dava cartão, não dava vantagem. Aí teve o lance do Pablo, por exemplo, que tomou a bola na cara, a bola estava no campo de defesa, ele mandou o lance seguir, até o Thiago Heleno fazer a falta, tomar cartão amarelo, numa falta que nem dura foi. Então assim, gente, um árbitro que perdeu o controle do jogo, um árbitro que não teve critério e um árbitro que irritou. Estava irritante ver o jogo justamente porque ele fazia o jogo da forma que ele queria. Ele levava o jogo conforme o nariz dele. Então, assim, não foi um jogo muito bem jogado, muito também porque o árbitro contribuiu para isso, né, da pior forma possível. Mastriani, o Mastriani não foi tão bem. Cara, foi difícil o jogo, não vou passar pano, perdeu 2 gols que o Mastriani não costuma perder, mas não é todo jogo que ele vai meter gol, não é todo jogo que ele vai perder gol. O Mastriani ainda está se ambientando com o time, vai pegar o entrosamento e precisa de uma sequência entre os titulares. E é normal que ele demore um pouco para pegar o entrosamento, porque um jogo ele joga com o Mastriani, outro jogo com o Pablo, um jogo com o Canóbio, outro jogo com o Benítez, um jogo com o Coelho, outro jogo com o Julimar. Então calma, calma. É necessário calma nesse começo e o Osório, por mais que eu acho que ele tenha feito um samba em alguns momentos, trocado muitos jogadores, funções táticas, vamos dar tempo ao tempo, o campeonato estadual é para isso. Tem que jogar Vera, tem que ganhar, mas é laboratório. O Vinícius Cauê foi uma grata surpresa em começo de temporada, jogando como? No meio campo. O Gamarra, mais avançado, fazendo lançamento. Fernandinho com mais liberdade para poder criar, diferentemente do ano passado com o Wesley Carvalho, que ele mais marcava do que armava. Então é isso, é paciência para aguardar em breve, mas para médio prazo, os 11 titulares do Juan Carlos Osório, que ainda vai contar, obviamente, com o Léo Godoy, que ainda não pôde estrear, tá machucado. O Alex Santana começou bem, se machucou, deve voltar já para os próximos jogos. Então, respira que vai dar tudo certo, tá? Queria falar sobre o Canóbio. É impressionante, o Canóbio tem uma função tática incrível e eu realmente acho que o Juan Carlos Osório, até pelo tom das entrevistas coletivas, ele vem elogiando muito individualmente alguns atletas, inclusive o Canóbio. E o Canóbio é um jogador que não para de correr. Taticamente pro time é lindo, mas eu acho que o Canóbio ele tem que focar um pouquinho mais em ficar próximo da área, caindo pelos lados, caindo pelo meio, finalizando a gol. O Atlético tem uma força de fogo muito interessante do meio para frente. Christian bate bem pro gol. Canóbio precisa focar um pouco mais nisso. O Coelho a mesma coisa. Mastriani finalizador. O Zapelli é muito bom batedor na bola. Então assim, o Atlético se tiver 2 extremos, Coelho, ou Benítez, ou Canóbio, ou Julimar, não importa, seja lá quem for, se o Atlético tiver poder de fogo na finalização desses extremos, o Atlético vira uma potência em relação a finalizações. Eu não tenho dúvida alguma disso, mas é dar tempo ao tempo e exigir, obviamente, que esses atletas possam finalizar mais ao longo dos tempos, porque no primeiro tempo o Atlético chutou pouco e na segunda etapa também eu achei que poderia em alguns momentos, dada aquela pifada, prefiro tocar ou cruzar, quer dizer, o jogador de futebol tem que entender isso, cara. Média, longa distância, pifa, vamos testar o goleiro, vamos ver, às vezes tá frio, dá uma queimada de roupa, chega o rebote, faz o gol. O Atlético tem que melhorar um pouco mais esse fundamento e abusar um pouco mais, usufruir da finalização, coisa que fez pouco na minha avaliação em direção ao gol contra a equipe do Cascavel. Torcer muito para que o Zapelli ele possa recuperar rapidamente a paulistinha que ele recebeu. O árbitro foi deixando o jogo correr no segundo tempo, pancadaria foi rolando e ele tomou uma paulistinha bem um pouquinho acima do joelho, bem no adutor da coxa. Tentou voltar para a segunda etapa, não conseguiu. Vamos torcer para que seja só pancada, que dói, mas que não tenha mexido nada em articulação, ligamento, nada disso. E ao longo da semana a gente vai trazer a informação para saber se está tudo bem com o Zapelli, se joga no final de semana, aquela história toda. E uma última coisa que eu queria dividir com vocês, e talvez você que esteja acompanhando esse vídeo vá concordar comigo. O Atlético teve um problema muito grave na temporada passada. Dificuldade em matar o jogo. Quantos pontos que saíram das mãos do Atlético? Porque saía vencendo, 1-0, 2-0, tomava empate, às vezes a virada. Não pode. Então o Atlético teve a chance, quando fez o primeiro gol,
de marcar o segundo ou o terceiro contra o Cascavel, não fez. Ah, mas vencemos, mas que sirva de exemplo, assim como da temporada passada, que a gente não pode esquecer, que era com outro comando, um outro treinador, com até jogadores diferentes, mas o Atlético teve dificuldade de matar o jogo e não pode. Tem a chance, fia a faca, roda, mata o adversário, porque senão pode sofrer. Vencemos por 1-0. Cascavel é um time limitado, mas se talvez fosse um pouquinho superior, poderia ter empatado o jogo. Um atacante do Cascavel teve uma chance de cabeçada na segunda etapa, sob o livre de marcação na segunda trave e uma finalização de média a longa distância que assustou o Bento. No mais, pessoal, eu realmente acredito que o Atlético ele precisa melhorar nesse tipo de fundamento. Fez 1-0 e isso me agrada. O Juan Carlos Osório ele não permite, mesmo com 1-0, que o time simplesmente coloque a bunda lá atrás. Na temporada passada vimos N vezes isso. O Atlético fazia 1-0 e aí recuava. Recuava com Paulo Turra, recuava com Wesley Carvalho e agora continua com a identidade. A identidade do Juan Carlos Osório é essa. Time organizado com padrão, vamos atacar, fez 1-0, se a gente estiver bem no jogo, continua atacando, faz o segundo gol. Mas aí também passa muito pela responsabilidade dos atletas que tiveram algumas oportunidades e não mataram o jogo. Então, que sirva de exemplo. Vencemos, tô feliz, você tá feliz, tá tudo bacana, mas em breve vem Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, ou o Atlético melhora muito nesse quesito, de quando marcar o primeiro, já melhorou porque não tá recuando, mas se tiver a chance, faz o segundo para já dar quase uma matada no jogo, show de bola, porque nós sofremos muito na temporada passada e eu espero que a gente não sofra em 2024, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Time grande, gigante como o Atlético, tem uma chance? Faz. Tem outra? Faz. E aí acaba. Ah, mas o adversário teve mais posse de bola, chutou mais, não importa. É bola na casinha, meu irmão. E time grande coloca a bola na casinha, assim como o Atlético fez, mas poderia ter feito em mais quantidades, por exemplo. Beleza? Manda nos comentários a sua análise do jogo, concorda comigo, manda aí, discorda de mim, manda também. Eu vejo todos os comentários de vocês aqui no nosso canal no Fala Cap, beleza? Não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal ao longo da semana. Tem mais lives, fim de semana, mais projeção e dia 18 de fevereiro, a primeira transmissão da equipe Fala Cap, sorteando essa camisa que pode parar aí na sua casa, oficial, autografada, com o patch da Copa Libertadores América em Guayaquil 2022. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, likezinho, vamos Furacão, vitória nossa. E eu espero vocês ao longo da semana com mais conteúdo aqui dentro do Fala Cap, o olho do Furacão na internet. Até a próxima, turma. Valeu!